Meus irmãos, com a paz do Senhor. Meus irmãos, estou atrapalhando a visão de vocês aqui do slide? Tô? Então deixa eu afastar um pouquinho mais. Tá ok? Maravilha. Meus irmãos, antes de tudo, eu gostaria de agradecer e ao mesmo tempo de me apresentar aos irmãos. Só colocar aqui para o lado. Meus irmãos, desde já eu gostaria de agradecer ao pastor dessa congregação. Obrigado, pastor, por nos abrir as portas e ao mesmo tempo a oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, podendo nos aprofundar e ao mesmo tempo conhecermos um pouco mais acerca dos textos bíblicos, acerca da escatologia, de um assunto que gera tantas dúvidas em nós e ao mesmo tempo que nos faz refletir tanto acerca do céu de glória, do corpo corruptível e de tantas coisas que o livro do Apocalipse nos revela. Agradecendo também ao pastor, eu também agradeço ao Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, por nos abrir esse convite. Nos conhecemos há muito tempo atrás. Rodrigo é uma bênção de Deus. Também agradecer aos nobres irmãos que estão me recebendo lá na casa deles. Cadê o... Bruno, Tiago e Tatiane. Isso, né? Agradecer aos nobres irmãos que estão me recebendo lá, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a vida de vocês. Amém? Meus irmãos, eu me chamo João Marcos, como o pastor já me apresentou aqui. Eu tenho 29 anos de idade. Hoje eu sou casado já há 9 anos com a irmã Jéssica, moro em Campinas, tenho uma filha por nome de Eloá, tenho bacharel em teologia, hoje faço pós-graduação em teologia sistemática pela escola Jonathan Edwards e também estou me formando em filosofia, mais focado no período da escolástica, no período medieval, de Tomás de Aquino, Duns Scotus e outros teólogos e filósofos daquele período. Estarei com vocês aqui lecionando, já leciono teologia em algumas escolas não só da minha cidade, mas de fora da minha cidade, e também em uma escola de Brasília, e já estou atuando nessa área do ensino já há algum tempo. Minha área específica dentro da teologia é principalmente na área apologética, não com foco em escatologia, mas com foco em outros pontos, como defesa da existência de Deus, escrituras e assim sucessivamente, tá? E estarei com vocês aqui nesses 4 períodos, em 3 falando de forma específica sobre escatologia, e no último estaria aqui trazendo uma palavra ao coração dos irmãos. Amém, meus irmãos? Eu quero a interação dos irmãos. O pastor talvez, ou o Rodrigo, depois vai passar um papelzinho aí para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem fazer no final dessa palestra, que hoje meu objetivo nessa primeira parte é mais trazer uma introdução do livro do Apocalipse ao coração dos irmãos. No final dessa palestra, eu estarei aqui respondendo algumas perguntas. As que não der para me responder nesse primeiro período, responderei no segundo, mas tentaremos responder todas as perguntas que forem feitas. Amém, irmãos? Vocês irão perceber, irmãos, que o livro do Apocalipse é, ao meu ver, o livro mais difícil de se interpretar dentro do Novo Testamento. Se nós perguntássemos, por exemplo, para Martinho Lutero qual é o livro mais difícil de se interpretar, Lutero nos diria que o livro mais difícil de se interpretar do Novo Testamento, sem sombra de dúvidas alguma, é a Carta aos Romanos. Se perguntássemos, por exemplo, a outros pensadores, cada um deles teria uma carta distinta, que ao ver deles eram cartas totalmente difíceis de se interpretar. Porém, é válido nós corroborarmos que tanto Lutero como outros pensadores do período medieval foram teólogos que alguns deles até mesmo rejeitaram o livro do Apocalipse porque acreditavam que não tinha tanta importância assim no seio da igreja. Vocês irão perceber que não só é um livro difícil de se interpretar, mas é um livro que tem diversas correntes interpretativas. Então vocês irão perceber que uma das abordagens que eu irei tratar aqui com os irmãos é sobre a abordagem do pré-tribulacionismo. Irei falar aqui sobre o pós-tribulacionismo, irei falar aqui sobre o mid-tribulacionismo, irei falar aqui sobre o pré-ira e diversas outras concepções ou linhas interpretativas que são e que continuarão sendo dadas ao livro do Apocalipse. Então, irmãos, não é um livro de fácil interpretação, muito pelo contrário, é um livro totalmente de muita dificuldade interpretativa e ao mesmo tempo teológica. Vocês irão perceber que o período que mais foi abordado, ou mais foi tentado trazer essa linha interpretativa no seio da igreja, foi no período medieval, do século de número 4 ao século de número 17. Porém, todos os grandes intérpretes que tentaram interpretar o livro do Apocalipse, vocês irão perceber que no decorrer da história da igreja, cada um foi tendo uma concepção distinta uma da outra. Então irei abranger aqui as linhas de pensamento que são mais cotidianas e ao mesmo tempo mais notórias entre nós, e depois passaremos para alguns outros
assuntos. Antes de nós entrarmos aqui na nossa aula, irmãos, obrigado, meu amigo, eu gostaria de fazer aqui apenas uma breve introdução sobre tudo aquilo que nós vamos tratar aqui nessas 3 aulas que nós iremos ter, tá bom? A primeira coisa que nós iremos falar aqui, irmãos, é sobre o objetivo do livro do Apocalipse, tá? Antes de entendermos o que se trata, qual que é a sua finalidade, nós entenderemos aqui o coração do livro do Apocalipse, o objetivo, a centralidade que esse livro ele busca nos trazer. Segundo, nós trabalharemos por que estudar o livro do Apocalipse. Qual que é a necessidade de estudar o livro do Apocalipse? Eu me lembro que, quando eu me converti, eu falei para minha mãe, mãe, eu vou estudar o livro do Apocalipse. Ela falou, não estuda o livro do Apocalipse não, você vai se perder todo, você vai se perder na sua fé, porque a concepção que a minha mãe tinha, era que o livro do Apocalipse era quase que um bicho de 7 cabeças, e vocês irão perceber que não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Nós iremos perceber qual foi a influência do livro do Apocalipse no decorrer da história. Vocês sabiam que por causa do livro do Apocalipse, religiões e ao mesmo tempo alguns teólogos mataram e morreram por causa do livro do Apocalipse? Outros defenderam a ferro e fogo esse livro, ao ponto de entregarem a sua própria vida e até mesmo de matarem outras pessoas. Então é um livro que, se ele não for interpretado de forma coerente, ao mesmo tempo exata, você pode cair em diversos problemas na sua vida cristã. Também nós falaremos sobre o desenvolvimento sistemático do livro do Apocalipse. Irmãos, quando nós falamos sobre o desenvolvimento sistemático, estamos falando como que esse livro ele foi se desenvolvendo no decorrer dos séculos. Quer um exemplo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. No Antigo Testamento, a doutrina da Trindade ela já estava totalmente bem desenvolvida dentro do Antigo Testamento? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. A doutrina da Trindade, a doutrina da ressurreição, a doutrina da vida após a morte, a doutrina da cristologia, diversas outras doutrinas, irmãos, não estavam muito bem fixadas dentro das páginas do Antigo Testamento. O que acontece no Novo Testamento? Acontece aquilo que nós chamamos de sistematização, ou seja, é quando teólogos, obrigado meu amigo, é quando teólogos pegam os textos bíblicos, vão enxugando e acabam construindo uma sistematização de tal assunto. Então vocês irão perceber que a doutrina da escatologia, ela vai passar por essa sistematização a partir do século de número 3, 4. Um dos primeiros que começam a sistematizar a doutrina da escatologia é um pensador do século de número 2, por nome de Irineu de Leão. E posteriormente outros pensadores começaram a sistematizar. Mas quando de fato essa doutrina ela acaba sendo sistematizada na sua totalidade, é por meio daquele que nós chamamos de doutor angélico, ou seja, Tomás de Aquino do século de número 13, que é considerado um dos doutores da Igreja Católica. Então vocês irão perceber que essa sistematização ela é fundamental para o nosso entendimento do livro do Apocalipse. Outro ponto que nós também iremos abordar é sobre a apologética por trás desse livro. O que é apologética? A apologética nada mais é do que você saber defender bem as suas convicções e ao mesmo tempo a sua fé. João, mas eu preciso ficar debatendo? Não, o objetivo da apologética não é você ficar debatendo. Alistair McGrath, um grande teólogo sistemático, ele escreve dizendo que o objetivo da apologética nada mais é do que você plantar uma centelha de esperança no coração do pecador. Então, quando nós estudamos qualquer assunto bíblico, escutem isso, quando você estuda qualquer assunto bíblico, seu objetivo não é aprender para debater com o gay, para debater com o homossexual, para debater com pessoas que não creem na mesma fé que você. Não, o objetivo não é esse da apologética. O objetivo da apologética nada mais é do que levar a pessoa a enxergar a sua cosmovisão de vida. Não é por acaso que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, capítulo 3, versículo de número 15, Pedro escreve dizendo: santificai Cristo em vosso coração, e depois estejam aptos para responder com mansidão às razões de sua fé. O que Pedro está dizendo? Olha, primeiro, santifique Cristo em seu coração, porque depois que você santifica Cristo em seu coração, automaticamente você não vai para um debate no intuito de ganhar o debate, mas sim de ganhar a pessoa. Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. Eu estava vindo de Campinas aqui para Governador Valadares, e uma moça lésbica, feminista, sentou do meu lado. Mora próximo da minha casa, mas a gente nunca tinha se conhecido. E ela começou a falar que o pai dela era pastor da Assembleia de Deus, e que ela abandonou a Assembleia de Deus e hoje está na Umbanda. E foi me explicando, eu falei, sério, que legal, que legal. E fui compartilhando. Do nada nós começamos a conversar sobre religião. E aí eu fui fechando ela, nos próprios argumentos dela, e na própria concepção dela de religião,
eu fui fechando ela e mostrando para ela que a convicção dela estava um tanto que equivocada. Então o objetivo de olharmos para o livro do Apocalipse como um livro apologético nada mais é do que você ter verdades bem fixadas em seu coração, ao ponto em que por meio dessas verdades bem fixadas, você possa mostrar às outras pessoas a cosmovisão à base daquilo que você crê. Então, no final dessa aula, irmãos, meu objetivo não é que você saia daqui sendo um pré-tribulacionista, querendo sair daqui para debater com um pós, ou sair daqui como um pós para querer debater com um mid-tribulacionista, ou sair daqui como um mid-tribulacionista. Não, o objetivo não é esse. O objetivo dessa aula é que você saia daqui convicto daquilo que você crê, para apresentar ao mundo as verdades da sua fé, ao ponto em que gere esperança nesse mundo caído e ao mesmo tempo entregue às trevas. Amém, meus irmãos? Maravilha. Outro ponto que nós também iremos trabalhar aqui é que o livro do Apocalipse, irmãos, foi o livro mais debatido. Escutem bem isso. O livro mais debatido no decorrer da história. Os primeiros a debaterem isso são dois daqueles que nós chamamos de pais apologistas. Daqui a pouquinho eu vou explicar tudo isso para vocês. E eu não vou ficar aqui, irmãos, trabalhando em muitas palavras difíceis ou ideias difíceis. Não é esse o meu objetivo. Mas os primeiros a debaterem esse assunto são os pais apologistas. Estão ali por volta do século II, século número 3, que é Justino Mártire e ao mesmo tempo Irineu de Leão. Foram os primeiros a começarem a debater acerca da escatologia. Vocês irão perceber que foi um dos livros mais debatidos no decorrer da história. Outro ponto que nós também iremos abordar aqui, que será o ponto chave dessas primeiras lições, que eu acredito que eu vou conseguir desenvolver à noite, que são as linhas interpretativas. Então vocês irão perceber que eu falarei aqui sobre o pré-tribulacionismo, que é aquilo que a igreja aqui defende. Eu irei falar sobre o pós-tribulacionista, que é aquilo que igrejas como, por exemplo, presbiteriana, algumas batistas defendem. Eu irei falar aqui sobre o mid-tribulacionismo, que pouquíssimas igrejas defendem, até porque é uma linha doutrinária que tem apenas 100 anos de idade. Irei falar aqui sobre o pré-ira, que eu acredito talvez só as pessoas que já tiveram mais contato aqui com a teologia já ouviram falar, mas é uma outra linha interpretativa que nasce nos Estados Unidos, não me falha a memória, também há um período aí de 100 anos, só não é algo muito antigo, mas é algo recente. Irei falar aqui sobre vários pontos de vista e vou trazer aqui imagens, para que fique mais fácil, para que os irmãos me entendam. Também, irmãos, nós falaremos aqui sobre o milênio e a importância do milênio em nossos dias. Falaremos também sobre a grande tribulação, o anticristo. O anticristo ele é judeu, o anticristo é romano. O que o anticristo é? Da onde que ele vem? Será se ele é um homem ou se ele é um anjo que vai descer do céu? Eu já ouvi muita gente dizer, não, o anticristo é o próprio diabo. Não, não é, irmãos. Vocês irão perceber que da mesma forma que eu e você nascemos, o anticristo também ou já nasceu, tá? Escutem bem isso. Ou já nasceu e está entre nós, ou irá nascer. Mas ele irá nascer como um homem qualquer, ao mesmo tempo um homem comum. Vocês irão perceber que o foco do anticristo nada mais é do que traçar uma imitação da encarnação de Jesus. Então, da mesma forma em que Jesus ele se fez homem e habitou entre nós, o anticristo também será uma personificação do próprio diabo entre os homens. Trabalharemos aqui sobre a vida após a morte. O que acontece? A gente entra no estado eterno de sono? Quem morreu está dormindo? Algumas religiões vão afirmar que sim. Quem morreu? Onde que ele está, João? Ele está no seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? Vocês irão perceber que a ideia de seio de Abraão não é um lugar no corpo de Abraão, mas a ideia de seio de Abraão está mais vinculada a um banquete de Abraão e ao mesmo tempo todos aqueles que partilham da glória de Deus. Vocês irão perceber muitos assuntos que são estritamente fundamentais para os nossos dias. João, meu parente que já morreu, ele vai para o inferno, vai para o céu. O inferno é eterno mesmo? Será que Deus seria justo, irmãos, de jogar uma pessoa no inferno de forma eterna? Imagine, pare comigo e pense um minuto. Imagine um jovem que viveu 19 anos, vamos colocar 19 anos, viveu pouco, traficava, vivia uma vida longe de Cristo, do nada, sofreu um acidente e morreu. Vocês acham que Deus seria justo em lançar um jovem que viveu 19 anos em uma vida devassa para passar a eternidade no inferno? Sim ou não? Alguém respondeu ali que não. Mas alguém concorda? Sim ou não, irmãos? Os irmãos estão com medo de responder, né? Não precisa ficar com medo de responder não, irmãos. Aqui, agora que nós entramos na aula. Vocês acham que sim ou não? Sim, não, sim. Então não falte amanhã, que amanhã eu dou essa resposta.
E outro ponto que a gente também fica se perguntando, peraí, mas com qual idade que vai para o inferno? Alguns falam, eu já ouvi muita gente falando, não, deu 11 anos, agora pode ir para o inferno. Ó, deu 12 anos, agora você tem consciência. Será que é assim mesmo que funciona? Vocês irão perceber que não tem nada a ver com idade, tem a ver com consciência. Então pode ter crianças, escutem isso, pode ter crianças de 9 anos de idade, mas que tinha consciência da sua vida pecaminosa e que pode estar queimando o inferno. Amanhã nós iremos trabalhar também acerca disso. Senhor, será se o inferno ele tem graus de sofrimento? Será que tem pessoas que sofrem mais, outras que sofrem menos? Será se no inferno o diabo vai ficar lá furando assim as pessoas? Irmão, não tem nada a ver com isso. Vocês irão perceber que quem mais vai ser atormentado no inferno é o próprio diabo. O que mais vai ser atormentado no inferno é o próprio diabo. E sem contarmos, irmãos, que no inferno quem manda não é o diabo, é o próprio Deus. O inferno ele foi criado pelo próprio Deus para Satanás e seus anjos, ou seja, Deus não criou o inferno para nenhum ser humano. Então aqueles que vão para lá, vão por desprezarem a graça de Deus. Também falaremos aqui, irmãos, sobre o céu de glória que nos aguarda. Vocês irão perceber que o céu é o lugar mais extraordinário da criação de Deus. Mas vocês sabiam que existe algo que é mais extraordinário que o céu? Está na Bíblia. E eu vou trabalhar tudo isso com vocês nessas próximas aulas. Amém, irmãos? Vocês podem dar um glória a Deus? Amém. Maravilha. Pode passar o slide para mim, por favor? Meus irmãos, o primeiro ponto que nós iremos desenvolver é sobre a importância de estudarmos escatologia, tá? Vocês irão perceber que não dá para você falar sobre escatologia sem falar, por exemplo, sobre cristologia, doutrina de Cristo, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo e diversas outras doutrinas dentro do compêndio bíblico. Não dá, é impossível. Um está vinculado a outro. E qual que é o primeiro ponto que nós iremos trabalhar aqui? Qual é a importância de estudar escatologia? Olha o que eu escrevi ali, ó. Devemos estudar a escatologia por diversos motivos. Entre eles, destaca-se a promoção de uma vida marcada pela piedade e pela santidade. Contudo, seu objetivo último possui um caráter eminentemente apologético. Então, irmãos, quando nós estudamos escatologia, vocês irão perceber que eu irei bater muito aqui em cima de uma tecla: santidade, pureza e piedade. Todo grande teólogo, toda pessoa que aprendeu a expor bem qualquer assunto teologicamente, a primeira virtude que você tem que enxergar nessa pessoa é a piedade e, por fim, a santidade. Não tem como você divorciar uma coisa da outra. Quando falamos sobre a importância de estudarmos escatologia, vocês irão perceber que existem diversos pontos que são centrais, não só dentro dessa doutrina, mas dentro de diversas outras doutrinas, como por exemplo, o primeiro ponto que eu coloquei ali, ó, reconhecer a soberania divina. Quando estudamos escatologia, irmãos, a primeira coisa que a gente entende é reconhecer a soberania de Deus. E entender, irmãos, que a nossa vida, o nosso país, o mundo, ele não está na mão de governantes, muito pelo contrário, ele está na mão do próprio Deus. Quando nós damos escatologia, nós iremos passar aqui por um ponto que é muito importante dessa aula, que é a profecia dada por Daniel, capítulo de número 2, onde Daniel ele vê uma estátua, e cada uma parte dessa estátua é uma representação de um reino que viria posteriormente a ele. Então ele fala sobre o Império Babilônico, ele fala sobre o Império dos Gregos, ele fala sobre o Império dos Romanos, mas por fim, ele fala que todos esses impérios, eles foram esmagados por uma pedra que foi cortada sem auxílio humano. Aquela pedra é uma representação do império do próprio Cristo. Ou seja, o reino de Cristo, irmãos, o reino que nós iremos falar aqui da escatologia de Jesus Cristo de Nazaré, é um reino que jamais terá fim, é um reino que jamais poderá ser abalado, é um reino, irmãos, que jamais perderá o controle de absolutamente nada. Então, a nossa esperança, escutem bem isso, ela não está na mão de Lula, não está na mão de Bolsonaro, não está na mão de direita, de esquerda, não. Na mente de um cristão que ele lê o livro do Apocalipse, ele entende que a nossa esperança ela está na mão daquele que é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que não morre, não tem fim e ao mesmo tempo não perde o governo para nenhum outro governante posteriormente a ele. Então a primeira coisa que o cristão ele aprende estudando escatologia é reconhecer a soberania de Deus. O segundo ponto é reconhecer o poder de Deus. Irmãos, tem uma frase de um teólogo e filósofo do século de número 12, Anselmo de Cantuária. Ele diz o seguinte, ó: Deus é o ser do qual nada maior pode ser pensado. Repito, Deus é o ser do qual nada maior pode ser pensado.
Irmãos, pense em algum ser aí que seja maior do que Deus. Dá para imaginar? Algum ser que seja maior do que Deus? Não dá. Deus é o ser, irmãos, de todo o poder. Deus, ele desfruta daquilo que nós chamamos de ser um ser todo poderoso, onipotência. Me tira uma dúvida, Deus pode fazer todas as coisas? Deus pode pecar? Deus pode fazer todas as coisas? Deus pode ser injusto? Deus pode fazer todas as coisas? Deus pode deixar de ser Deus? Está percebendo que Deus, ele pode fazer todas as coisas, desde que todas essas coisas não vá contra a sua própria essência e ao mesmo tempo natureza. Então a nossa concepção de todo-poderoso, ela é um pouco que demasiadamente deturpado com base na sociedade em que nós vivemos. Então a Bíblia deixa muito claro que ele pode sim fazer todas as coisas, desde que todas essas coisas não relute contra a sua própria essência. É por isso que nós não estamos aqui, irmãos, brincando dentro dessa igreja. Nós estamos aqui, nós estamos crendo que o nosso Deus, ele não é um menino. Ele não é um menino de boteco. Não é um menino, não. O nosso Deus, ele é todo poderoso. É por isso que nós cremos, irmãos, que desde o início do Gênesis, Deus tinha controle de tudo. Até o fim do Apocalipse, Deus continua tendo controle de absolutamente tudo. Billy Graham, em uma das suas mensagens, ele escreveu dizendo: eu estou feliz e tenho esperança, porque eu li a última página da Bíblia e sei que tudo terminará bem. E por que tudo terminará bem? É porque esses governos não estão na minha mão, não estão nas suas mãos, porque se estivesse nas nossas mãos, certamente nós destruiríamos tudo isso e não teríamos o domínio de toda a história, como é o caso do nosso Deus, que é todo poderoso. O terceiro ponto: compreender aquilo que foi revelado por Deus. Qual que é o objetivo e por que estudar a escatologia? Compreender aquilo que foi revelado por Deus. Irmãos, vocês já pararam para observar que no período em que nós estamos vivendo, nós estamos passando por aquilo que é chamado de analfabetismo bíblico. Ou seja, as pessoas, elas já não têm mais curiosidade por aquilo que está na Bíblia. Ele acorda de manhã, faz devocional dele, lê um versículo da Bíblia, vai trabalhar, depois volta e vai lendo de devocionais, mas nunca pega a Bíblia de uma forma séria, comprometida, de ler a Bíblia e entender o que de fato a Bíblia ela quer lhe apresentar. Uma das grandes dificuldades que estamos tendo em nosso período é o analfabetismo bíblico. Eu até dou glória a Deus por essa iniciativa, desse evento teológico que está acontecendo, porque o simples fato de pararmos e tentarmos compreender aquilo que as Escrituras têm para nos mostrar, já é um passo gigantesco. Quarto ponto: refletir de modo mais profundo sobre o problema do mal. O Epicuro, que é um filósofo do século de número 3, se não me falha a memória, antes de Jesus Cristo de Nazaré, ele desenvolveu aquilo que é chamado de problema do mal. Ele diz o seguinte: olha, o mal existe, logo Deus não pode existir. Porque se Deus existe, é todo poderoso, é todo amoroso e não para o mal, ele está com algum problema. Essa era a concepção que foi desenvolvida por Epicuro. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós percebemos, irmãos, que o mal, tudo aquilo que acontece nos nossos dias, o camarada que rouba a senhorazinha, o camarada que está cometendo atrocidades, o camarada que está fazendo tudo quanto não deve, por mais que ele morra isento nessa vida, que terão muitas pessoas que morrerão isentas nessa vida, mesmo fazendo atrocidades gigantescas, um dia eles estarão diante de um grande juiz. Nenhum mal, irmãos, estará impune, todos eles estarão diante daquele que nós chamamos que é o trono branco de Cristo. João, o cristão, ele passará por esse trono? Não. O cristão, ele passará por aquele trono que é chamado de trono Bema. O trono Bema, no século de número 1, era o trono da recompensa. Sabe as Olimpíadas, irmãos, que constantemente, acho que a cada 4 anos a gente tem as Olimpíadas? No século de número 1, as Olimpíadas eram normais. Após os homens participarem das Olimpíadas, se tornarem vencedores, eles passavam diante do trono Bema, recebiam a recompensa e após receber essa recompensa, iam para suas casas. O trono branco, no século 1, não era um trono de recompensa, era um trono de punição. Era um trono que você só chegava diante dele para ser punido e ao mesmo tempo para ser levado a juízo e nada mais. Nós, como igreja, não participaremos desse trono branco, nós só participaremos do trono Bema, das recompensas de Cristo Jesus. E quinto lugar, irmãos, a importância de estudarmos a escatologia
É a revelação da cristologia. Então, quando você estuda o livro do Apocalipse, o que mais vai ficar ressaltado na sua mente é a cristologia. Vai perceber que desde o primeiro capítulo, que é apresentado como nós chamamos de doxologia, ou seja, um louvor àquilo que Deus e aquilo que Cristo é, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, o foco maior é Cristo, 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 Cristo. Não tem outro foco dentro desse livro, não tem outro objetivo dentro desse livro. O foco do início ao fim é refletir e ao mesmo tempo enaltecer a pessoa de Cristo Jesus. E por último, irmãos, ainda falando sobre a importância de estudarmos a escatologia, é entender os meios pelos quais Deus ele se revela à humanidade. Irmãos, Deus ele se revela a nós por meio das Sagradas Escrituras. Deus ele se revela a nós por meio do sofrimento. Deus ele se revela a nós por meio da natureza, Romanos 1, versículo 19. Deus se revela a nós por meio da consciência, Romanos capítulo 2, versículo 14 em diante. Deus se revela a nós, irmãos, por meio da criação, ou por meio daquilo que é chamado de ajuste fino. Ao olharmos para o mundo e vermos uma complexidade nesse mundo, chegamos à compreensão que existe uma mente criadora por trás de tudo isso. Deus ele tem suas multiformas de se revelar. O livro do Apocalipse manifesta isso de forma muito clara, deixando claro que Deus ele tem meios de se revelar a todos os homens. Eu estava lá na casa lá com o Tiago, né, acertei, né? Estava lá com o Tiago conversando, e nós conversando sobre os meios de Deus se revelar, e eu lembro que eu falei para ele que a última estatística que saiu da SBB, Associação Bíblica do Brasil, é que pelo menos cerca de 5.000 etnias e povos nunca ouviram falar de Jesus. Em pleno século 21, nunca ouviram falar de Jesus, não tem uma tradução do Novo Testamento e muito menos do Antigo Testamento em suas mãos. E como é que essas pessoas elas chegarão ao conhecimento de um Salvador? Como é que essas pessoas chegaram ao conhecimento da existência de Deus? Como é que essas pessoas chegaram a uma compreensão da salvação? O livro do Apocalipse nos explica isso, mostrando os meios pelos quais Deus ele se revela até mesmo a um índio que nunca ouviu falar do Evangelho, que jamais vai ter uma Bíblia em mãos, mas que mesmo sem ouvir falar do Evangelho, sem ter uma Bíblia em mãos, ele pode de alguma certa forma chegar ao pleno conhecimento de quem Deus é por meio dos seus atributos, que está muito bem exemplificado na criação do mundo. Pode passar o slide para mim, por favor? Quem pode estudar escatologia? Vocês já ouviram aquela frase? Não, o crente novo, o novo convertido não pode estudar escatologia. Vai para o Evangelho de João que é mais fácil. É óbvio que qualquer pastor de igreja, se um novo convertido chegar na igreja, o pastor vai falar: não, filho, você não vai para o Apocalipse, vai para o Evangelho de João. Se for para o Apocalipse, vai se perder todinho, não vai entender nada do que está no livro do Apocalipse. Qualquer pastor e pregador sensato dirá isso. Porém, não é pelo fato de você ser novo convertido que necessariamente você não pode estudar o livro do Apocalipse. Um exemplo muito claro que eu coloquei aqui para os irmãos, vocês vão perceber que todo slide eu coloquei bastante texto, porque depois eu acho que o Rodrigo, o pastor, vai passar para vocês. É um material que vocês podem guardar aí por um bom tempo, avaliar, e em uma boa parte dos slides aqui embaixo eu deixei as fontes, referência de cada autor, de cada pesquisador, e no último slide eu tenho a fonte de todos os artigos, teologias temáticas, teólogos e assim sucessivamente que eu me utilizei para fazer esses slides. Olha o que eu escrevi aqui, irmãos. Durante muito tempo difundiu-se a ideia de que apenas cristãos maduros, ou seja, um cristão que já tem mais de 5 anos de igreja, mais de 7, 8 anos de igreja, cristãos maduros poderiam estudar o Apocalipse. No entanto, essa afirmação não procede, pois alguns dos ensinamentos escatológicos mais desenvolvidos no Novo Testamento foram dirigidos a crentes recém-convertidos, como no caso das epístolas aos Tessalonicenses, que era uma igreja ainda jovem na fé. Irmãos, possivelmente os primeiros textos a ser escrito, quer ver, qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, irmãos? Do Novo Testamento. Primeiro livro? Eu ia trazer um livro aqui para me sortear para aqueles que respondessem mais. Eu sabia que talvez os irmãos não iam ficar com medo de responder. Alguém se lembra qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Oi? Jó? Do Antigo Testamento. A base que nós temos é que o livro de Jó foi o primeiro livro, de fato, a ser escrito de forma histórica. E do Novo Testamento?
Oi? Do Novo Testamento? Isso é histórico? Não. Não é histórico. Alguém se lembra? Ninguém não quer nem chutar? Qual foi o primeiro? Talvez está na sua mente que foi o Evangelho de Marcos. Correto? Acho que uma boa parte aqui está na cabeça. Foi Marcos. Só não quis falar. Irmãos, o Evangelho de Marcos, daqui a pouquinho eu vou trabalhar aqui, vocês irão perceber que não foi o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito. Os primeiros textos a serem escritos, irmãos, foram as cartas paulinas. Paulo, ele escreveu 14 cartas, se contarmos com a carta aos Hebreus, que possivelmente, segundo a tradição da igreja, pelo menos até o 3º século, ela foi ditada por Paulo e Lucas escrevia enquanto Paulo estava preso. Mas a grosso modo, a definição que nós temos é que o apóstolo Paulo escreveu pelo menos 13 cartas ou 13 epístolas do Novo Testamento. Sendo as primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, as cartas aos Tessalonicenses. Então, essa carta aqui, irmãos, que eu coloquei, ela foi uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E não só foi uma das primeiras cartas escritas do apóstolo Paulo, mas também era uma igreja jovem, era uma igreja que estava começando a caminhar. Para vocês terem noção, teve uma vez, não me falha a memória, eu não sei se foi Paulo ou se foi Lucas, que passando na porta de Tessalônica, as irmãs, vou colocar aqui como as irmãs do ciclo da oração, elas estavam do lado de fora da cidade, reunidas e cultuando a Deus. Porque no primeiro século era muito normal os irmãos eles adorarem a Deus dentro das suas próprias casas, porque ainda não tinham templos formados naquele período. Então, por não terem templos formados, uma boa parte deles se reuniam diante de árvores, em cavernas, em qualquer lugar ou ambiente que eles viam a possibilidade de adorar a Deus. Então, a carta aos Tessalônicos, irmãos, ou aos Tessalonicenses, foi uma das primeiras, ou, segundo os historiadores, foram os primeiros textos escritos do Novo Testamento. Agora imagine, Paulo está escrevendo as suas primeiras 2 cartas, e nas suas primeiras 2 cartas, sabe qual é o assunto primordial da carta? Escatologia. Olha, Paulo está desenvolvendo escatologia para recém-convertidos na igreja. E vocês irão perceber que os pontos que o apóstolo Paulo mais trabalha é sobre aquilo que nós chamamos de parousia, ou seja, o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor, a manifestação do anticristo, todos esses pontos que são muito bem desenvolvidos dentro do campo da escatologia. Então essa ideia, o novo convertido não pode estudar escatologia, isso é um grande equívoco e não procede de maneira nenhuma. Novo convertido não só pode, mas ao mesmo tempo deve sim estudar a escatologia. É aquele mesmo assunto que fala, não, a teologia ela esfria o crente. Já ouviram isso, irmãos? A teologia esfria. Minha mãe, antes de eu começar meu seminário teológico, minha mãe sempre falava para mim, filho, não começa não, você vai esfriar, você não vai mais dar glória, você não vai falar em línguas estranhas, você não vai mais isso, você não vai mais, vai perder a essência de um pentecostal. Irmãos, a teologia ela nunca esfriou ninguém. A teologia ela só tira o fogo estranho, só isso. É o único ponto que a teologia ela faz, é tirar o fogo estranho e te fazer olhar para a Bíblia com um desejo maior e ao mesmo tempo com intensidade maior. Então, a escatologia, irmãos, ela pode sim ser estudada por pessoas novas convertidas. Pode passar para mim, por favor? Irmãos, toda religião monoteísta, ela tem uma escatologia muito bem desenvolvida. O que é uma religião monoteísta? É uma religião do mono, tem apenas uma única divindade. Então, nós somos monoteístas, os judeus são monoteístas, os muçulmanos são monoteístas, porque nós cremos em apenas uma única divindade, em um único ser. Tanto judeu, como muçulmanos, como cristãos, todos eles têm uma escatologia muito bem fundamentada. Todos eles acreditam na volta de Jesus. Se você for ler o Alcorão, e amanhã de manhã eu vou citar muito aqui o Alcorão, e não só o Alcorão, mas ao mesmo tempo a Surata. Acho que deu um apagão ali. Vou citar muito o Alcorão falando sobre os muçulmanos e a concepção que eles têm do céu. Qual que é a concepção que os muçulmanos têm do céu? Cada um deles tem uma ideia distinta de quem Jesus é. Então, exemplo, se você perguntar para um cristão, pergunta aí, mas quem é Jesus? Ele vai te falar, olha, Jesus é um homem que nasceu de Maria,
nasceu de uma forma extraordinária, nasceu de uma virgem, cresceu como uma criança normal, mas ao mesmo tempo ele era totalmente homem, totalmente Deus, desfrutava daquilo que nós chamamos de união hipostática. Jesus não foi apenas um mero homem, mas era um homem Deus extraordinário vivendo entre nós. Morreu no alto de uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi para o céu de glória, mais breve voltará para buscar a sua igreja. Essa é a concepção escatológica, de forma bem resumida, que todos nós temos. Se nós perguntássemos para um judeu quem Jesus é, o judeu, irmãos, ele nos falaria que Jesus ele foi um jovem rebelde da Palestina do século I. E após se rebelar contra os seus mestres, automaticamente abriu a sua própria escola, ou a sua própria seita. E sabe qual era o nome dessa seita? Cristianismo, cristãos. Então, na concepção do judeu, a interpretação que eles têm do Jesus que nós afirmamos, com base no Novo Testamento, não é a mesma interpretativa. Os judeus ainda esperam o Messias. E o Messias que esses judeus esperam é um Messias que virá, arrancará Israel do estado em que está e colocará Israel como sendo a nação primordial, e isso acontecerá no período do milênio, colocará Israel como a nação primordial dentre todas as outras nações. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, a visão muçulmana de escatologia, vocês irão perceber que os muçulmanos também têm escatologia muito bem fundamentada. Vocês sabiam que os muçulmanos, eles também, no texto deles, também tem a pessoa de Jesus Cristo lá? Porém, na visão muçulmana, Jesus é apenas um dos 27 profetas. Ele não é Deus, não pode ser Deus, ele é apenas um homem, um profeta normal, que veio, viveu e habitou entre nós. Dentro dessa concepção muçulmana, Jesus não morreu no alto de uma cruz. João, então quem morreu no alto de uma cruz foi Judas. Olha o que os textos muçulmanos dizem. Quando os soldados entraram para dentro do jardim para prenderem Jesus, quando olharam para a face de Judas, viram na face de Judas o homem Jesus. Pegaram Judas, levaram para a cruz e crucificaram Judas, e não o Cristo que nós cremos. Na concepção dos muçulmanos, um dia esse Jesus ele vai voltar. E ele voltará quebrando uma cruz, para mostrar que ele nunca morreu na cruz, e ao mesmo tempo ele não é Deus, na compreensão que nós que estamos aqui cremos que ele seja Deus. Vocês estão percebendo? Em cada uma dessas linhas interpretativas você vai ter uma ideia escatológica por trás dela. Porque todas as religiões, irmãos, eles vão ter uma linha escatológica, uma linha que pensa acerca do futuro e de algo que há de acontecer. Pode passar para mim, por favor? A escatologia, irmãos, do século de número 1 ao século de número 4. A escatologia ela foi amplamente aceita no mundo greco-romano, tá? Então, quando a gente estuda, irmãos, e vai estudar do século de número 3, antes de Cristo Jesus, é o período onde o mundo ele está sendo dominado pelo helenismo. O helenismo era uma filosofia de vida, praticamente, ao mesmo tempo uma religião, no século de número 3. Eles já desenvolviam alguma concepção escatológica. Quando a gente vai, por exemplo, nesse segundo quadradinho aqui, ó, os filósofos discutiam a imortalidade da alma e a punição futura no Tártaro. Talvez vocês já ouviram alguma vez algum teólogo falando essa palavra Tártaro, que só aparece uma vez dentro de todo o Novo Testamento, na carta de 1 de Pedro. Os filósofos, desde o século de número 4 e 5, antes de Cristo, eles já falavam da vida após a morte. Eles já falavam de alma, eles já falavam de espírito, eles já falavam de uma vida que está aquém dessa vida. Quer um exemplo? Se a gente pegar, por exemplo, o filósofo por nome de Sócrates, Sócrates ele já falava sobre a concepção da alma. Se a gente pegar Platão, Platão já tinha uma ideia muito bem fundamentada do mundo das ideias, ou seja, um mundo que está aquém desse, um mundo perfeito, que está acima desse nosso mundo. Se nós pegássemos Aristóteles, também teria uma compreensão de Deus, alma e assim sucessivamente. Então todos esses filósofos, irmãos, eles já desenvolviam muito bem a compreensão e o conceito em si de vida após morte. Porém, nesse terceiro quadradinho, está escrito assim, ó: entre o século de número 1 e o século de número 4, depois de Cristo, o conceito de escatologias tornou-se mais explícito e desenvolvido no judaísmo. Vocês irão perceber que dentro desses primeiros 4 séculos da igreja, é o período de maior embate da igreja. Então, nesses primeiros 4 séculos, irmãos, vocês vão ter problema como cristologia, sobre a doutrina de Cristo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, sobre a Bíblia que nós temos hoje. Por que nós aceitamos ela e não outra Bíblia? Por que nós aceitamos ela e não a Bíblia da Síria? Nós não aceitamos a Bíblia dos católicos e outras Bíblias que foram muito bem fundamentadas nesse período do século de número 4.
Por que nós aceitamos ela e não a Bíblia de Marcião, que é um grande heresiarca da igreja primitiva? Vocês irão perceber que nesses primeiros 4 séculos é o período de maior embate da igreja, ao mesmo tempo de maiores problemas. Para vocês terem noção, é nesses primeiros 4 séculos que o judaísmo mais desenvolve aquilo que nós chamamos de textos escatológicos. Vocês já ouviram falar, irmãos, sobre o Apocalipse de Pedro? Alguém já ouviu falar? O Apocalipse de Moisés? Não? O livro do Apocalipse do pastor de Armas, que é uma carta, é um dos pais apostólicos, mas é um livro também apocalíptico. São livros que foram muito bem desenvolvidos nesses primeiros 4 séculos, onde eles desenvolveram muito conteúdo dentro daquilo que nós chamamos de escatologia. Pode passar para mim, por favor? João, e como é que nós fazemos para entender bem o livro do Apocalipse? O primeiro ponto, irmãos, para entendermos bem o livro do Apocalipse, é fundamentarmos muito bem aquilo que nós chamamos de hermenêutica. O que é hermenêutica? São as ferramentas que você se utiliza para extrair do texto aquilo que o texto de fato ele quer dizer. Vou dar aqui um exemplo. O que é exegese? É você pegar o texto, abrir o texto e entender aquilo que o texto está dizendo. É você deixar o texto falar. O que é exegese? Olha a diferença. Exegese, extrair do texto. Exegese, colocar no texto. É só você abrir hoje o YouTube e você vai ver vários exemplos do que é exegese. Pregadores que pegam coisinha das suas cabeças e vão só colocando o texto, acrescentando suas próprias ideias. A primeira base, irmãos, que nós temos que ter muito bem fundamentada para entendermos o livro do Apocalipse é desenvolvermos uma boa hermenêutica, ou seja, interpretarmos o texto bíblico da forma em que ele de fato é. Alguns pensadores que eu coloquei aqui, como por exemplo Mateus e Lucas, vocês já perceberam que os textos de Mateus e o texto de Lucas são muito parecidos um com o outro? Quando você lê o de Mateus, você fala, poxa, parece que eu estou lendo Lucas. Aí você vai para Lucas e fala, não, peraí, parece que eu estou lendo Mateus. Porque os dois se utilizaram da mesma fonte para escreverem o seu evangelho, que possivelmente pode ter sido aquilo que é chamado de fonte e ao mesmo tempo o evangelho de Marcos. Então, alguns teólogos da crítica textual do século de número 19, eles vão afirmar que o primeiro evangelho a ter sido escrito foi o evangelho de Mateus. Mas quando você pega, por exemplo, Eusébio de Cesareia e alguns outros historiadores, eles falaram não, o primeiro evangelho a ter sido escrito não foi o evangelho de Mateus, foi o evangelho de Marcos. Então tem essa disputa. Fato é que tanto Mateus como Lucas, os dois se utilizaram da mesma fonte, que possivelmente foi o evangelho de Marcos, ou a fonte ou possivelmente aquele que é chamado de evangelho aos Hebreus, que é um evangelho que é citado por alguns pais apostólicos, mas ao mesmo tempo nós não temos muita fonte deles. Outros ainda falam que Marcos se utilizou do evangelho de Mateus ou da fonte para desenvolver o seu evangelho. O único que é fonte independente é o evangelho de João. E por que o evangelho de João é o último evangelho, ou é o único que carrega aquilo que nós chamamos de fonte independente? O evangelho de João foi o último evangelho a ter sido escrito. E não só o último evangelho a ter sido escrito. Se pegarmos, por exemplo, um pai da igreja do ano 130, se não me falha a memória, por nome de Pápias. Pápias escreve que o evangelho de João escreveu após ele voltar da ilha de Patmos. Então, irmãos, quando João ele recebe a revelação do livro do Apocalipse, ele não morre em Patmos. Alguns acham que ele morre lá. Ele não morre. Ele retorna para a cidade de Éfeso. E retornando para a cidade de Éfeso, é que ele escreve o livro do Apocalipse. Agora, para aqui por um minuto e pense, irmão, só vamos sair da aula aqui um pouquinho. Imagine, a cidade de Éfeso, irmãos, ela tinha João, o discípulo amado como pastor, e tinha Timóteo, aquele que o apóstolo Paulo, que caminhou com o apóstolo Paulo em 2 das suas viagens. Irmãos, imagine um culto de doutrina nessa igreja. Se olhar para um lado e ver Timóteo, que andou com Paulo, podendo ensinar e falar acerca das viagens missionárias que fez com Paulo. Se olhar do outro lado e ver o discípulo amado de Jesus, chamado João, podendo falar sobre as revelações extraordinárias que ele recebeu no céu de glória. Imagine os cultos como deveria ser na cidade de Éfeso. Anos posterior, o mesmo João escreve que essa mesma igreja, que tinha 2 pastores com grande potencial, lhe faltava o primeiro amor. Quando João escreve dizendo, olha, tenho algo contra ti, que deixasse o teu primeiro amor. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que líder por si só, ele não muda igreja. Você pode ter o pastor mais extraordinário aqui dentro, ele não pode mudar a sua vida. Ele pode traçar as rotas, mas é você que de fato decide
viver a vida que esse tal pastor está traçando para você. Amém? Então, irmãos, esse ponto da hermenêutica ele é muito fundamental, porque a forma que você enxerga a Bíblia, a forma que você avalia o texto, a forma que você cava para tentar desenvolver o texto, automaticamente vai definir toda a sua construção da escatologia no decorrer dos capítulos. Pode passar para mim, por favor? Irmãos, daqui a pouquinho... Rodrigo, o pastor, ele saiu? Daqui a pouquinho eu acho que vou dar uma pausa para os irmãos tomarem uma água, pode ser? Que aí dou uns 5 minutinhos só para os irmãos tomarem uma água, descansar um pouco, que eu sei que é bastante coisa, e depois a gente retorna, tá bom? A importância de estudar a escatologia, irmãos. A escatologia, olha o que está escrito. A escatologia, ela influencia a forma como nós enxergamos Deus e a sua soberania. Ou seja, uma má interpretação da escatologia pode nos levar a compreender o ser de Deus de forma equivocada. Totalmente equivocada. Então, irmãos, a forma que você vai ler o livro do Apocalipse, automaticamente vai direcionar toda a sua vida. A forma que você vai ler a Bíblia, automaticamente vai direcionar toda a sua história. Porque a forma que você lê o texto bíblico vai te fazer enxergar um Deus daquela forma. Então, exemplo, tem pessoas que leem um Apocalipse e leem e falam, não, aqui é qualquer Deus, aqui é qualquer ser. Aí ele entra para o culto de domingo, ele entra para o culto desse de ensino, e ele se comporta como se estivesse tipo na casa ou no sofá dele, da casa. Ele está aqui, mas ele está pensando no almoço. Ele está aqui, mas ele está pensando na janta. Ele está aqui, mas está pensando em... A mãe dele nem está aqui, ou dela nem está aqui. Ele se comporta como se o dono dessa casa fosse um mero menino. Mas quando você lê o livro do Apocalipse, irmão, você percebe que o livro do Apocalipse nos revela quem Deus é. E ao nos revelar quem Deus é, automaticamente nós teremos convicções e desejos mais intensos pelo próprio ser de Deus. Vamos ler alguns textos, irmãos? Eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro do profeta Joel, por favor. Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 28 até Joel, capítulo 3 e versículo de número 2. Algum irmão poderia se colocar de pé e ler em voz alta, por favor, para mim, para me ajudar? E eu vou pedindo para que o irmão, quando estiver lendo, eu falo, irmão, segura um pouquinho. Acho que vai colocar aqui, Rodrigo? Maravilha. Colocando aqui fica melhor, irmãos. Joel, capítulo 2, versículo 28. Não vai colocar, não? Então, pode ler então aqui, Rodrigo? Pode ler? Pode ler então, irmão, para mim, por favor? Amém. Segura, só um pouquinho. Como que é o nome do irmão? Vanderlei. Segura só um pouquinho. Eu vou sempre pedindo para o irmão dar uma pausa. Irmãos, observe que a promessa é: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vocês acham que a gente já está vivendo os últimos dias, irmãos? Sim ou não? Irmãos, a gente já está vivendo os últimos dias desde o primeiro século. Dentro do contexto bíblico, vai perceber que todos os escritores eles já falavam dos seus dias como se fossem os últimos dias. Mas observe que essa promessa, segundo o teólogo Splayer, ele argumenta que nós já estamos vivendo naquilo que é chamado da Era do Espírito. E o que é a Era do Espírito? A Era do Espírito, irmãos, é onde o Espírito Santo ele tem um controle sobre o culto, sobre o palestrante, sobre crianças, velhos, adolescentes, não importa a idade. O Espírito de Deus se apodera de quem quer na hora que ele bem deseja. Então, nesses últimos dias, irmãos, que nós estamos vivendo, nós viveremos e ao mesmo tempo provaremos de um apoderamento do Espírito Santo de Deus extraordinário, nesses dias em que estamos vivendo, ao ponto de a gente ficar de boca aberta sem entender as manifestações extraordinárias de Deus entre nós. Da gente ver crianças manifestando coisas extraordinárias que só por meio dessa efusão do Espírito isso poderia acontecer, e assim sucessivamente. Pode continuar, meu irmão, por favor? Segura só um pouquinho. Irmãos, observe, ele começa falando sobre uma profecia de derramamento espiritual, mas depois ele já encaixa essa mesma profecia nos fins dos tempos, naqueles mesmos dias que terá esse derramamento,
o sol se escurecerá, a lua e assim sucessivamente. Aparenta que está entrelaçado essa manifestação de um poder de Deus. É por isso que alguns teólogos, principalmente os pentecostais, teólogos mais pentecostais, vão defender esse ponto, de que os fins dos tempos está vinculado necessariamente a um derramamento ou um avivamento extraordinário de Deus no meio do seu povo. Pode continuar lendo? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Segura. Irmãos, o grande e terrível dia do Senhor. Dentro do Novo Testamento, você vai perceber que principalmente o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre o dia do Senhor, ele não tem assim como eu posso dizer, a linguagem dele sempre é meio que ambígua, como se esse dia do Senhor apontasse para a manifestação do anticristo, esse dia do Senhor apontasse para o período tribulacional, esse dia do Senhor apontasse para o período das iras dos homens sendo derramadas sobre os homens no período tribulacional, que são os primeiros 3 anos e meio, esse dia do Senhor assemelhado à manifestação, ao derramamento da ira de Deus nos últimos 3 anos e meio da tribulação. Então vocês vão perceber que essa expressão dia do Senhor é muito constante, não só nas páginas do Antigo, mas também do Novo Testamento. Pode continuar lendo? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, nos habitantes do Senhor. Observe que esse monte de Sião aqui está fazendo uma alusão a Zacarias capítulo de número 14, quando Jesus ele volta no final da tribulação, pisa os pés no Monte das Oliveiras, e ao pisar os pés no Monte das Oliveiras, automaticamente ele livra todo o povo de Israel. Aqui Jesus já está voltando junto com a sua igreja. Agora alguém pode ler o texto de Joel capítulo 3, versículo 1 e 2, por favor? Outra pessoa? Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Joel capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Obrigado. Esse texto é mais um texto que faz alusão ao retorno de Cristo após o período tribulacional, onde ele pisa os pés no Monte das Oliveiras e ao mesmo tempo reúne todo o povo de Israel. Vocês estão percebendo que dentro desse ponto aqui, a importância de estudar escatologia, todo o Antigo Testamento está englobado no meio disso? O Antigo Testamento, irmãos, ele é muito escatológico, desde os textos como o de Joel, outros textos que nós iremos abordar aqui também nessa tarde. Outra pessoa que falou muito sobre escatologia, irmãos, Jesus. Mas, irmãos, por mais que Jesus foi uma pessoa que falou muito sobre escatologia, quem praticamente vamos dizer assim, sistematizou no Novo Testamento a escatologia foi o apóstolo Paulo. Sem sombra de dúvidas nenhuma, está até aqui no terceiro, o apóstolo Paulo foi uma das pessoas que mais desenvolveu ou sistematizou a concepção da escatologia, ou seja, da volta de Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço que alguém abra a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e versículo de número 10, por favor. 1 Tessalonicenses. Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui que nasce o grande debate. Por quê? Eu não sei se aqui entre os irmãos tem algum pós-tribulacionista ou algum mid-tribulacionista, mas esse é um dos textos mais utilizados principalmente pela linha interpretativa do pré-tribulacionismo. Porque a linha interpretativa do pré-tribulacionismo vai argumentar que Deus não nos predestinou à ira vindoura. Aí o pós vai falar, não, a igreja ela está na tribulação, mas ela não sofre no meio dessa tribulação. Aí depois vocês irão ver alguns problemas que tem tanto na linha pré, tanto na linha pós, ao mesmo tempo na linha mid-tribulacionista. Qualquer uma das linhas, irmãos, ela vai ter alguma dificuldade em algum ponto interpretativo, tá? Mas fato é que esse texto em que nós acabamos de ler é um dos textos onde o apóstolo Paulo deixa claro que o Cristo que virá, esse Cristo que ressuscitou dos mortos e que virá, ele nos livrará dessa ira futura. E quando nós estudamos o contexto do que o apóstolo Paulo está falando aqui, Paulo ele está se referindo necessariamente ao dia do Senhor, ao dia da grande tribulação, no capítulo 2 e capítulos posteriores, que está inserido nessa mesma carta de 1 Tessalonicenses. Agora, alguém abra a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
e versículo de número 13, por favor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ai, obrigada. Pode, irmão. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Segura só um pouquinho. Como que é o nome da irmã? Mônica. Mônica, obrigado. Segura só um pouquinho, tá? Observe, irmãos, que o embate que está acontecendo aqui na igreja de Tessalônica é o seguinte. Nesse período, alguns irmãos, por acreditarem que o dia do Senhor já estava acontecendo, que o anticristo já havia se manifestado devido às grandes tribulações que eles estavam passando, eles acreditavam, peraí, Jesus voltou, a tribulação já iniciou e nós estamos inseridos nelas. Alguns crentes de Tessalônica, irmãos, eles tinham problemas tamanho em interpretar a volta de Cristo, ao ponto em que eles até mesmo tinham abandonado o serviço, estavam em suas casas, orando e aguardando o dia do Senhor. Aí Paulo diz, ei, peraí, quem não trabalha, que também não coma. Vocês não estão trabalhando, aguardando a vida de Jesus, vocês também não comam. Eles automaticamente voltaram a trabalhar. Então eles tinham muitos problemas sobre essa interpretação sobre a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Aí observe que esse primeiro ponto que o apóstolo Paulo ele nos exorta é a não sermos ignorantes sobre a vida do Senhor, tá? Pode continuar lendo, irmã, por favor? Para que não vos entristeçais como os demais, que já não têm esperança. Pode continuar lendo, irmã. Pode continuar? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Segura. Observe, irmãos, que quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, que os que com Jesus dormem, Paulo aqui, irmãos, não está falando de um sono literal, como a gente vai daqui a pouquinho, depois das 10, 11 horas, está lá dormindo e perde a... Não. Paulo está se utilizando, irmãos, de uma palavra que aponta para a morte, tá? Ou seja, aqueles que já dormem. E uma boa parte das Bíblias já está sendo transliterada com aqueles que já morreram e não necessariamente com aqueles que já dormem. Pode continuar lendo, irmã, por favor? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pode continuar? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Peraí, tá, pastor? Tá. E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode continuar? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, pare por um minuto e pense. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui alertando os irmãos para uma vinda possível do anticristo, qual seria a espécie de consolo que eles poderiam ter? Se o apóstolo Paulo estivesse falando, não, irmãos, peraí, vamos preparar o nosso coração, vamos se preparar tudo para que depois desse preparo o anticristo se manifeste entre vós. Aparenta que a compreensão do apóstolo Paulo não está vinculada à linha pós, mas sim à linha pré-tribulacionista. E o capítulo de número 5, versículo de número 9, alguém pode ler, por favor, de 1 Tessalonicenses? Porque Deus não nos destinou para a ira. Ou seja, a nossa compreensão, irmãos, é que nós não passaremos pela ira vindoura. Aí o mid-tribulacionista, que daqui a pouquinho eu vou, acho que talvez no segundo horário, para ficar mais fácil, eu vou apresentar, o mid-tribulacionista vai dizer o seguinte, fala, não, a igreja ela passa pelas iras, irmãos, o período da tribulação é um período de 7 anos, tá? Período de 7 anos, esse período da tribulação. Então, Jesus volta, após Jesus voltar, dá início a esse período da tribulação, que é um período de 7 anos. O mid-tribulacionista vai dizer que nós só passamos, a igreja só passa metade desses 7 anos. Então, quando é 3 anos e meio, a igreja é arrebatada, sobe. Então, ela passa pela ira dos homens, mas ela não passa pelos últimos 3 anos e meio, que é a ira divina, o derramamento da ira do próprio Deus sobre os homens. A linha pós-tribulacionista defende que não, defende que a igreja ela passa por todo o período da tribulação, mas passando por esse período, o próprio Deus aguardará. Ou seja, a igreja, por mais que estiver passando por esse período, ela não prova do derramamento dessa ira divina, mas apenas os ímpios. A linha pré-tribulacionista, que é a que nós defendemos, a linha pré, ela argumenta o seguinte, ela argumenta que a igreja, em hipótese alguma, ela passa por esse período. Então, antes que se inicie o primeiro dia desses 7 anos da tribulação,
cumpre-se-á 1 Coríntios capítulo 15, versículo número 51, que o apóstolo Paulo diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, que estivermos vivos, seremos também arrebatados. Cumpre-se-á 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo número 16, nós acabamos de ler. Cumpre-se-á todos esses textos. Então a igreja sobe, é arrebatada, passa 7 anos desfrutando daquilo que nós chamamos de bodas do Cordeiro, e só no final dos 7 anos é que a igreja retorna juntamente com a igreja. Então, na linha que eu irei desenvolver aqui com os senhores, é uma linha que argumenta que a igreja, em hipótese alguma, ela passa por esse período de 3 anos e meio, segundo a linha do MID, ou 7 anos do período da tribulação. Amém, irmãos? Está com alguma dúvida, irmãos? Deve estar com várias dúvidas aí, né, irmãos? Mas, irmãos, se vocês tiverem dúvidas, vão anotando, tá? Irmãos, vocês acham melhor dar uma pausinha só para vocês tomar um café ou posso... Pode continuar? Maravilha. Segundo, o último ponto aqui, irmãos, N.T. White, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar acerca dele, é um dos, se não um dos maiores teólogos que a nossa atualidade tem desfrutado, principalmente no que tange a área da cristologia, tá? É um dos homens que mais desenvolveu a concepção do Cristo histórico. Então, se você for estudar sobre o Cristo histórico, as 3 fases do desenvolvimento histórico de Cristo, é esse camarada aqui, ó. Se você for estudar sobre a ressurreição, é esse camarada aqui, ó. N.T. White, irmãos, ele desenvolve um viés escatológico que eu acho muito interessante. Ele, quando ele olha para o livro do Apocalipse, o livro da escatologia, ele não desenvolve o livro da escatologia, irmãos, apontando para algo que deve gerar medo no coração do cristão. Você já ouviu? Eu me lembro quando eu era pequenininho, minha mãe me falava, não, uma vez eu perguntei, falei, mãe, o que é a besta? Ela falou, não, a besta que sobe do mar é o Rio de Janeiro. O outro que sobe, e foi me dando várias, eu falei, mãe, hoje depois que eu cresci, que eu comecei a estudar, eu falei, mãe do céu, o que a senhora colocou na minha cabeça? Tinha nada a ver com o Rio de Janeiro. Porque, irmãos, a concepção que nós temos hoje do livro do Apocalipse é que é um bicho de 7 cabeças. Quando fala de escatologia ou de Apocalipse, fala perto de adolescente, ele já fala, meu Deus, Jesus, o inferno, isso, ele já vai ficando com medo. Mas o livro do Apocalipse, irmãos, não deve gerar medo no coração do cristão. Não deve, em hipótese nenhuma. O livro do Apocalipse, irmãos, como diria N.T. White, ele deve gerar esperança no coração do cristão. O desejo do cristão é que Cristo volte. Irmãos, eu não espero nem que Cristo volte no final dessa palestra. Eu quero que ele volte agora. Meu desejo, queima na minha alma, é que Cristo volte enquanto eu estiver aqui falando, e eu seja arrebatado, e nós também sejamos arrebatados juntamente com ele. Então, no coração do cristão verdadeiro, irmãos, no coração do cristão verdadeiro, ele tem um anseio e um desejo para que Cristo volte. Eu me lembro quando eu estava noivo, hoje já estou casado há 9 anos, eu me lembro quando eu estava noivo, um dia antes do meu casamento, a minha esposa olhou para mim e falou, nossa, é amanhã, hein? Ela falando do nosso casamento, eu falei, meu, nem para Jesus voltar hoje. Ela falou, que Jesus voltar o quê? Olha, eu falei, amor do céu, o que é um casamento, irmãos, perto da volta de Cristo? O que é a sua realização perto da volta de Cristo? O que é todos os seus sonhos perto da volta de Cristo? Vocês sabiam que terão pessoas que receberão galardão apenas por desejarem a volta de Cristo? E eu acho, irmãos, que vai ser o galardão que menos pessoas terão. Porque observe nossos dias, a maioria dos cristãos, eles não vivem como se Cristo fosse voltar agora. A maioria vive como se Cristo fosse voltar daqui 10 anos, 30, 20, 50 anos. Para esses, o apóstolo Paulo, ele dá alguns argumentos na primeira carta aos Tessalonicenses. Quer um exemplo? Irmãos, para nós, o dia do Senhor, o arrebatamento, ele virá como ladrão? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não virá como ladrão, irmãos. O apóstolo Paulo diz que para aqueles que estão na luz, é para aqueles que estão na luz, porque estão na trevas, para aqueles que estão na luz, esse dia não nos pegará como um ladrão. Por quê? Porque eu estou preparado, eu estou esperando. Eu não estou aqui, irmão, eu estou aqui, só para me dar um pulo e subir, na hora. Esse dia do Senhor, ele só pegará como um ladrão aqueles que estão nas trevas. Depois eu vou trazer esse texto para desenvolver melhor com os irmãos. Mas o dia do Senhor, como diria N.T. White, o arrebatamento da igreja, como diria N.T. White, é um arrebatamento que é esperado, é almejado pela igreja. Irmãos, é como se um ladrão fosse invadir a sua casa e você não soubesse a hora, nem o momento, mas você sabe que ele vai invadir. É tipo isso para o cristão. O cristão está ali no sofá ali, ó, e falando, ele vai entrar, ele vai entrar. Ele vai entrar, mas ele vai entrar. Você está ali aguardando
Agora quem está nas trevas não está nem aí, está lá lavando louça tranquilo, lavando o jardim, não está nem se lembrando da volta do Senhor. É por isso, irmãos, que esse teólogo, Ellen White, ele tem um papel fundamental dentro da escatologia, de nos ensinar e ao mesmo tempo de nos alertar que a volta de Jesus Cristo de Nazaré é uma volta que tem que ser aguardada pela igreja de Cristo Jesus. Pode passar, ô Rodrigo, por favor? Irmãos, outros pontos, a importância de estudar a escatologia. Isso aqui, irmãos, é fundamental, tá? Isso aqui é o coração dessa aula. Primeiro, doutrina secundária e doutrina primária. Algum dos irmãos se lembra o que é uma doutrina primária? Amanhã eu vou trazer um livro para me sortear para os irmãos. Quem responder mais eu vou dar o livro, que eu vou empolgá-los a responder. Alguém se lembra o que é uma doutrina primária? Irmãos, uma doutrina primária é a doutrina que sai briga aqui dentro. Se alguém se levantar aqui e falar assim, Jesus não é o Filho de Deus, vai dar briga. Se alguém se levantar aqui e falar assim, Jesus não é Deus, vai dar briga. Se alguém se levantar aqui e falar assim, Deus não existe, vai dar briga. Se alguém se levantar aqui e falar assim, o Espírito Santo não é a terceira pessoa, se é que eu posso me utilizar dessa palavra, né? Terceira pessoa da Trindade, vai dar briga. Doutrina primária, irmãos, é aquilo que é inegociável aqui dentro. São aquelas doutrinas que são a base da nossa fé. Então, exemplo, a pneumatologia é a base da nossa fé. A cristologia de Jesus morrendo em nosso favor, Jesus sendo homem em Deus, Jesus sendo o próprio Deus, o verbo encarnado entre os homens, tudo isso, irmãos, é a base da nossa fé. Então, por doutrinas primárias, a igreja, se for possível, ela derrama até o próprio sangue. E eu poderia falar aqui para vocês de Atanásio, um dos diáconos da igreja primitiva, que foi preso pelo menos 5 vezes, dos seus 45 anos que ele passou dirigindo a igreja de Alexandria, 17 desses 45 anos Atanásio passou preso, por não negociar a fé nessas doutrinas primárias. Eu poderia estar aqui os pais capadócios, que são os 3 maiores teólogos da igreja primitiva, eu poderia estar aqui diversos homens que morreram por uma fé na doutrina primária. Então tem doutrinas que a gente não discute aqui dentro. Ah, o irmãozinho apareceu ali e falou que Jesus não é o Filho de Deus, irmão. Ele vai ter que ser excomungado da igreja, vai ser expulso da igreja, porque é uma doutrina que é inegociável, não dá para negociar. Agora existe aquilo que nós chamamos de doutrinas secundárias. O que é a doutrina secundária? Exemplo, se aqui são pentecostais, né, pastor? Exemplo, pode aparecer aqui um irmão e falar assim, eu não creio no falar em línguas estranhas. Pode aparecer. Isso, irmãos, é doutrina secundária. É uma doutrina que você vai fazer parte da igreja, mas mesmo fazendo parte da igreja, não é uma doutrina que fere toda a ortodoxia da igreja. E por que eu coloquei aqui doutrina primária e doutrina secundária? A escatologia e as linhas interpretativas da escatologia estão naquilo que nós chamamos de doutrinas secundárias. Então, se você é pós, se você é pré, se você é mid, se você acha que Jesus vai voltar depois da tribulação, vai voltar antes, vai voltar no meio, isso é doutrina secundária. Por isso a gente não briga. Por isso, irmãos, a gente não vai sair aqui, não. Muito mais do que isso é o que nos une, que é Jesus Cristo de Nazaré. E sem contar que todas essas linhas interpretativas da doutrina secundária, seja pós, seja pré, seja mid, seja pré-ira, todos eles chegaram à mesma conclusão. E sabe qual é? Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Agora, se o irmãozinho levantar e falar, não, Jesus não vai voltar, aí não. Aí nós cairemos em um outro problema. Está entendendo? Então, irmãos, doutrina secundária é a escatologia. Ela não se encaixa dentro daquilo que nós chamamos de doutrinas primárias. Então, dentro da escatologia é possível nós termos divergências aqui dentro e não ter problema nenhum. Nós continuaremos sendo irmãos, nós continuaremos dando a paz sem um para o outro, nós continuaremos congregando na mesma igreja sem problema algum. O problema é quando nós afetamos aquilo que é chamado de doutrinas primárias. Olha o que eu coloquei aqui na letra C. Outras visões. Então vamos por um irmão, vou usar aqui o Rodrigo, que eu conheço ele melhor. O Rodrigo diz que ele é pós-tribulacionista. Eu vou parar de dar paz de Senhor para o Rodrigo? Outras visões são consideradas heréticas por ele ser pós? Não. Não é uma doutrina herética. Escutem bem isso. Não é uma divergência doutrinária, mas para nós, cristãos, pentecostal, não entra como uma doutrina herética. O Rodrigo, a partir de hoje, ele é um mid. Não vai entrar como uma doutrina herética.
Porque a concepção de heresia vai muito além de uma divergência teológica para o cristão pentecostal clássico. Então, irmãos, nós entendemos que no essencial, frase de Agostinho, no essencial, unidade, no duvidoso, liberdade, e em tudo, caridade. Ou seja, um cristão que aprende sobre a linha que ele defende, ele não tem que ter por objetivo necessariamente aprender para chamar o irmãozinho de herege. Fala, ô seu herege, seu heresiarca. Não, isso não é o foco. O foco, irmãos, vai muito além do que tudo isso. Pode passar para mim, Rodrigo, por favor? Irmãos, as repartições do livro do Apocalipse, tá? Isso aqui é muito bom se você tiver com caneta e lápis, você anotar e deixar bem marcado isso daqui, porque cada leitura dessa daqui pode mudar a sua compreensão. A primeira divisão, capítulo de número 1, que é uma doxologia, a pessoa de Cristo. Capítulo 2, capítulo de número 3, onde é tratado e desenvolvido aquilo que nós chamamos das cartas ou das epístolas a igrejas específicas. Essa é a primeira divisão, tripartido. Segunda divisão, essa divisão, irmãos, é a divisão que nós, como pré-tribulacionistas, mais aceitamos, acreditamos que seja a interpretação mais correta. Ou seja, capítulo 1, doxologia. Capítulo 2 e 3 é o período onde o apóstolo João começa a desenvolver acerca das epístolas. Capítulo de número 4 até o capítulo de número 19, não são todos, alguns pré-tribulacionistas, eles acreditam que no capítulo 4, quando o anjo diz, sobe aqui João e vê, eles vão entender que ali acontece o arrebatamento da igreja. Mas nem todos os pré-tribulacionistas defendem essa mesma ideia, tá? Fato é que do capítulo 4 ao capítulo de número 19, nós não entendemos que a igreja esteja inserido nesse período. Nesse período é um tratamento do próprio Deus com a nação de Israel. Capítulo 20 ao capítulo de número 22, que trata sobre o milênio, novo céu e nova terra, e assim sucessivamente. E a última divisão, que essa divisão ela se encaixa mais na visão dos pós-tribulacionistas, que eles entendem que do capítulo 1 até o capítulo de número 19 está inserido a igreja, Israel, está tudo ali, passando por tribulações e assim sucessivamente. E capítulo de número 20 até o capítulo de número 22, que acontece o arrebatamento da igreja, milênio, novo céu e nova terra, e assim sucessivamente. Então essa é praticamente a repartição que nós temos dentro do livro do Apocalipse. Outro ponto que é válido nós também considerarmos, irmãos, olha ali em cima, ó, ordem do livro. Vocês sabiam que o livro do Apocalipse não tem uma ordem específica? Não tem. Se você for tentar seguir uma ordem cronológica, você não vai ter muito texto que está fora. Como por exemplo, o texto de Apocalipse capítulo de número 12. É um texto, irmãos, que se nós fôssemos usar ele de forma histórica, ele deveria ser o capítulo 1, e não o capítulo de número 12. O capítulo 12 de Apocalipse. Então o livro do Apocalipse ele não foi escrito em uma ordem cronológica exata. Outro ponto, perícopes. O que é uma perícope? É um ajuntamento de vários versículos que trabalham ou que desenvolvem a mesma ideia doutrinária. Vou dar aqui um exemplo. Quando você abre lá em João 1 e 1, aí você lê do versículo 1 até o versículo 10, é uma perícope. O autor ele está falando só sobre um assunto. Aí quando você chega no versículo 11, do versículo 11 ao versículo 15, ele fala sobre outro assunto, outra perícope. Do versículo de número 15 até o versículo de número 20, ele fala sobre outro assunto, outra perícope. Isso são perícopes. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, vai perceber que não tem perícopes exatas dentro desses livros, mas que são livros que João ele começa falando sobre uma ideia e em alguns momentos ele partilha para outra ideia e assim sucessivamente. Pode passar para mim, Rodrigo, por favor?